Olá, sejam bem-vindos ao IcaroCast, o podcast da Icarotech. Meu nome é Felipe Lima e eu tenho o prazer aqui de ter 3 convidados super especiais para conversar sobre um tema talvez inusitado dentro dos nossos podcasts aqui, que é uma coisa que muitas vezes passa despercebido, né? Mas é a importância que existe, né, na relação entre você ter um profissional que tenha um fit cultural grande com a empresa, né, e as consequências disso, porque uma vez que você tem um profissional que está dentro da empresa, que concorda com os valores, que concorda com o jeito que a empresa funciona, você acaba tendo um resultado melhor e você acaba determinando o sucesso do seu cliente. E para isso, eu tenho aqui a Samira, o Godoy e a Ju, que vão conversar com a gente. Sejam muito bem-vindos e, por favor, gostaria que vocês se apresentassem rapidinho aqui para a gente. Muito obrigada pelo convite, Felipe. Eu sou Juliana Ludovico. Eu trabalho no RH já fazem 10 anos, então eu tenho bastante experiência nessa parte de cultura. O meu foco hoje é treinamento e desenvolvimento e a parte de motivação, que tem tudo a ver com clima, com cultura, com GPTW, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, acho que nosso bate-papo vai ser super bacana. Muito obrigada pelo convite. Seja bem-vinda, Ju. Bom, obrigada pelo convite, Felipe. Eu sou a Samira. Eu tenho aí 6 anos de Ícaro, dividido em 2 partes. Essa é a minha segunda experiência na Ícaro. Acho que esse é um ponto super importante, né? Porque quando a gente fala de valores, se eu voltei é porque eu concordo muito com os valores da Ícaro e tive esse desejo aí, essa vontade de voltar, né? O meu foco hoje dentro da Ícaro é recrutamento e seleção, né? Minha principal atividade. Então, acho que hoje vai ser um momento muito bacana aí da gente discutir todos esses temas. Legal, Sá, mas a verdade mesmo é que você não aguentou de saudade da gente, né? Morri de saudade. Ah, eu sabia. Não aguentei, não resisti. Beleza, eu sou o Luiz Godoy, a quem chame de Luiz, a quem chame de Godoy. Estou há quase 6 anos também na Ícaro, entrei como analista na parte de projetos, depois eu me tornei coordenador, tive uma experiência como Scrum Master na liderança de projetos e desde janeiro estou no RH trazendo essa visão um pouquinho mais aí do dia a dia dos projetos, quem são os nossos clientes, para tentar melhorar aí o nosso recursos humanos, vamos dizer assim. Legal, gente. Muito bacana, muito obrigado por vocês terem topado participar aqui com a gente. E aproveitando que a Sá falou sobre essa questão de ter entrado na Ícaro, depois saído, depois voltado, né? E ela tocou muito bem aí nessa questão de fit cultural, né? Que eu entendo que para você foi uma coisa que pegou para vocês né, voltar para a Ícaro depois da sua saída. E a questão que a própria Ju tocou, né, de GPTW, sim, a Ícaro ela já foi ranqueada pela 12ª vez, né? A gente participa disso já faz tempo e com certeza, assim, você estar dentro de uma empresa que é reconhecida como uma das melhores empresas para se trabalhar, ela traz também, né, esse reconhecimento de que existe uma cultura dentro da empresa que faz sentido para os colaboradores, né? E com certeza isso tem todo um impacto que vai, assim, na jornada inteira, né? Desde da contratação, né? Do recrutamento e às vezes até da própria escolha, né? De onde você vai recrutar um profissional, mas desde a parte de recrutamento até a questão da entrega do cliente, porque óbvio que a parte técnica muitas vezes você acaba desenvolvendo ali dentro da jornada de um profissional dentro da empresa, mas efetivamente muito do que aquele profissional traz na sua bagagem determina o que ele vai ser dentro da empresa, né? E eu queria aproveitar esse espaço aqui, né, para a gente comentar um pouquinho dessa questão, né? O que tem a ver essa questão de cultura? Como funciona isso? Qual que é a importância disso? Principalmente, né, pensando na hora que a gente vai entregar alguma coisa para um cliente,
qual que é a importância disso tudo estar bem definido e claro, e os profissionais fazerem parte disso, né? A gente agora a gente se chama de Icaronautas, né? E a gente tem esse lema de que nós somos um time. Então, isso tudo representa muito da cultura da Ícaro. Como que vocês veem isso? Está tudo muito interligado, né, Felipe? Eu acho que hoje na Ícaro a gente tem uma cultura muito forte, muito. O pessoal até fala, nossa, às vezes perguntam pra gente, principalmente a galerinha do recrutamento e seleção, fala, nossa, mas como que vocês conseguiram recrutar essa pessoa que tem tanto a ver comigo, tem tanto a ver com o meu time, que está tão engajado em tudo? Eu acho que tudo acaba passando por esse mesmo ponto. Eu acho que a gente, uma das formas que a gente tem aí de reconhecer isso é esse ranking, por exemplo, da GPTW. Estarmos há 12 anos consecutivos num ranking que premia as melhores empresas da área de tecnologia, para a gente é motivo de muito orgulho. E realmente ele significa muito, significa o quanto esse time está unido, o quanto essa equipe está engajada nos mesmos objetivos. É difícil manter isso? Óbvio que é. Vou falar para você que não é fácil? Não, não é fácil mesmo. Mas a gente tenta, através principalmente da unificação dos nossos valores. Uma das coisas de que desde quando eu entrei na Ícaro, que sempre foi muito forte, é a questão de valores. Eu já trabalhei em empresas em que os valores eram aquelas plaquinhas que ficavam, sabe, só pendurada na parede e no dia a dia não tinha a ver com as práticas da empresa. E na Ícaro não. Inclusive, recentemente, nós fizemos uma renovação da nossa missão, visão e valores, e atualmente todas as nossas ações. Eu digo todas porque, assim, toda vez que a gente vai fazer uma ação, a gente vai fazer um comunicado, a gente para e pensa e se pergunta: o que essa ação tem a ver com os nossos valores? Quais dos valores que a gente tem que está encaixado aqui nessa ação? Isso para tentar conseguir realmente manter uma cultura unida, uma cultura forte, uma cultura que vai unificar o nosso time. Eu acho que isso é super importante, isso é que vai trazer o resultado, isso que vai levar, mostrar para o cliente o nosso resultado final, mostrar que a gente tem uma equipe forte, uma equipe unida, uma equipe que se capacita, uma equipe que tem inovação, uma equipe que age com transparência. Então, acaba estando interligado em todos os momentos dessa jornada aí do profissional, desde o início, desde a pré-seleção, quando acontece, até o desenvolvimento, as ações motivacionais, a entrega para o cliente. Então, acho que isso acaba, sim, estando interligado e para a gente é muito importante. E a gente pode falar também que esse momento está desafiando a gente no sentido de validar que a nossa cultura é muito forte, porque a gente sempre se baseia na cultura na questão do ambiente também, né, de estar todo mundo junto, é totalmente diferente. E, de repente, a gente se viu numa sexta-feira 13, colocando todo mundo para dentro de casa, sem saber quanto tempo a gente ficaria, né, dentro de casa, como que funcionaria, e a gente viu que realmente a nossa cultura estava bem sólida e não mudou nada no sentido de entrega para os clientes, do nosso dia a dia de trabalho, assim, continuou, e com certeza isso é resultado da nossa cultura, do trabalho que a gente vem fazendo em cima dessa cultura. Eu ia dizer que eu percebo isso muito mesmo, porque eu também já tive experiência em outras empresas onde a cultura não era tão forte e o quanto isso influencia na relação com os clientes daquela empresa. Hoje eu percebo, assim, o quanto a questão da transparência, da integridade, da honestidade nos relacionamentos internos da empresa influenciam nos relacionamentos com o cliente, né? Então, essa questão do cultura, ela realmente permeia todo o relacionamento da empresa, né? Não só entre os colaboradores, né? Mas também com os clientes. E eu acho que isso, né? Além de mérito muito da própria liderança da empresa, que acaba imprimindo esse ritmo, né? Olha, a gente precisa reforçar os nossos valores, reforçar o que nós acreditamos e etc., a forma como nós nos comportamos, né? Tem uma questão também na hora de você escolher um profissional, você ter um feeling, né? Ou pelo menos alguma característica que possa trazer um profissional que faça mais sentido para aquela equipe, né? E eu acho que isso é uma das coisas que a gente que, na verdade, todas as empresas devem sofrer, né? Dessa questão, assim, de, poxa vida, como eu consigo trazer um profissional do mercado que não seja, que não choque com a cultura que eu tenho dentro da empresa? Porque
eu imagino assim, você traz um profissional de fora, coloca dentro da empresa, aquela empresa está andando num ritmo, esse profissional tem um outro ritmo, das duas uma, ou ele vai influenciar positivamente, ou ele vai acabar estragando o ritmo daquilo que está acontecendo. E eu imagino que esse seja um grande desafio, né, Sá? Sim, com certeza. Mas acho que um dos pontos muito importantes, né, quando a gente fala de recrutamento e seleção, né, de trazer as pessoas certas que sejam aderentes à nossa cultura, eu gosto de entrar um pouquinho nesse tema de eu ter voltado, né? Eu acho que eu voltei porque, de fato, eu prezo muito pelos valores da Ícaro, eles são muito condizentes com o que eu penso, né, com o que eu sinto, e eu acho que a gente tem que estar muito alinhado no momento de trazer esse profissional, né? Então, eu tenho que estar muito engajada para trazer as pessoas certas, né, e motivá-las para fazer com que elas venham fazer parte do nosso time, né. Então, eu tenho que, é uma forma de venda, né, que eu tenho que fazer para esses candidatos, né. E a gente, cada vez mais, vem tentando tornar esse processo humanizado, né. Então, hoje, o processo de recrutamento e seleção vem sendo feito 100% pelo RH, né. O Luiz veio com esse desafio aí de trazer um pouco dessa parte técnica, né? Então, a gente aplica testes técnicos e tudo mais, mas o objetivo é fazer um recrutamento e seleção humano, né? Então, quando a gente entrevista, né, um profissional, a gente quer conhecê-lo de fato. A gente não quer saber só com que ele trabalhou. A gente quer saber sobre a vida dele, sobre com quem ele mora, quais são as motivações dele, né? O que ele almeja, tanto para a carreira dele quanto para a vida de uma forma geral, né? Porque é aí que a gente vai conhecer de fato o que ele pensa, o que ele espera, né? A gente tem também um teste, né, que a gente utiliza através da plataforma que a gente faz recrutamento e seleção, né? A gente faz um teste de fit cultural, mas acho que o mais importante de tudo isso é humanizar o processo. Então, as nossas entrevistas hoje, elas não são puro questionamento, né? Aquela pergunta e resposta. Não, a gente é o mais humano possível, deixa o candidato mais à vontade possível, faz com que aquilo realmente se torne um bate-papo e que ele sinta realmente vontade de vir trabalhar conosco, né? Então, acho que esse é o mais importante, assim. E eu e o Luiz, a gente vem fazendo um trabalho muito bacana nesse aspecto, né? De fazer essas entrevistas juntos, de misturar o técnico com o comportamental, né? A gente faz um alinhamento antes com o gestor da vaga para entender de fato o que ele precisa, mas a gente vem fazendo um bate-papo extremamente humano, tranquilo, sem aquela pressão. Se o candidato entra com medo, a gente deixa ele o mais à vontade possível, porque de fato essa é a nossa cultura, né? A gente preza muito por ambiente positivo. Então, nada mais justo do que esse ambiente positivo começar na entrevista, né? Então, acho que isso é o mais importante, é o que a gente vem tentando fazer com mais força aí. Eu acho que o foco que a gente tem dado muito, desculpa, Felipe, Imagina, pode só para complementar o que a Sá falou, o foco que a gente tem dado muito antigamente, os candidatos eles eram testados muito pela parte técnica, e acho que o nosso foco virou, quer dizer, tudo bem, ele tem que ter uma base técnica, mas a gente avalia muito o potencial daquele candidato. Então, assim, a Sá vai muito nessa questão do comportamental, das competências, e eu complemento com as questões do dia a dia de projeto, que nem você citou. A gente entrega o profissional para o cliente. Então, assim, a gente tem que entender quem que é o nosso cliente, primeiro, antes de mais nada, e no momento da entrevista, a gente começar a pegar as coisas do dia a dia, da experiência daquele profissional, ou até do potencial dele, do que ele pode entregar, para ver se, primeiro, ele se encaixa na nossa cultura e como que esse cara vai lidar com o nosso tipo de cliente. Porque com a experiência que eu tenho aí dos projetos, desses 5 anos, pelo menos, de projeto que eu tive, você começa a entender quem é o nosso cliente, como que ele gosta de trabalhar, a forma de trabalho, a pressão, esse tipo de coisa. E é desde o momento da entrevista que a gente tem que entender isso, né? Porque, afinal de contas, depois que o cara entrar, a gente vai ter toda a parte de preparação dele, mas ao final da preparação, esse cara também vai ser a nossa representação pro cliente. Então, assim, a gente tem que trazer esse lado do cliente desde o momento da entrevista, né? E eu acho super legal isso que você falou, Luiz, porque até ia tocar num assunto muito parecido com isso, porque você, né, Luiz, fez um movimento que, assim, não é muito natural, né? Quem está na área técnica, geralmente ele quer evoluir na área técnica. E você, como Scrum Master, como líder de projeto, tendo que lidar com as pessoas ali, eu imagino que você tenha sentido no dia a dia ali, né, e na pele, o quanto essa questão influencia na entrega de um projeto.
Então, você ter um profissional que, na hora de recrutar, ele consiga representar o que a empresa pensa sobre ela mesma no cliente, se você tem um choque ali, né? É óbvio, existe, como você disse, né, um potencial. Você pode trabalhar para que a pessoa consiga fazer isso, mas quanto mais ela tiver alinhada, né, mais fácil é. Então, um exemplo bobo, né? Mas se a pessoa que será contratada precisa falar português, mas ela só fala japonês, vai ter um choque, né? Então, quanto mais alinhado, né, à cultura, mais alinhado aos valores e etc., com certeza mais fácil fica para um líder técnico trazer esse profissional para falar com o cliente, para entregar alguma coisa que faça sentido, né? E eu tenho certeza que, além desse processo todo de recrutamento, todo esse cuidado de fit, de saber se o profissional tem as características necessárias ou não, existe um cuidado muito grande nessa chegada para que ele seja preparado, né? Como que funciona isso, assim? Tá, a gente achou um profissional que aparentemente tem lá o fit cultural, tem as características técnicas que são necessárias, independente da área, né, que ele vai atuar, porque eu imagino que isso não seja só para a área de engenharia, né, para a parte técnica mesmo de entrega, mas para todas as áreas. Mas o que acontece, né? O que acontece que permite que ele faça essa evolução, né? E ele realmente traga esse potencial que foi identificado para trazer valor para os projetos e para os clientes. A gente faz esse processo, né, de recrutamento e seleção, ele tem a ponta é o recrutamento, né, mas não acaba ali no momento que a gente contrata esse profissional, né? Eu falo que a gente tem que encantá-lo, desde o momento em que a gente faz a entrevista, até o momento que a gente faz a proposta e quando ele de fato vai começar na Ícaro, né? Então, é um processo longo. A gente teve que fazer uma virada de chave muito grande esse ano, né? Porque desde março nós estamos em casa, então todo o nosso processo tem sido feito online, né? Desde as entrevistas até o onboarding de fato. Então, a gente fez uma transformação muito bacana esse ano, né? Então, esse encantamento, né, desde a entrevista, ele tem que continuar, né? Então, depois que a gente faz a proposta, que o profissional aceita, né, a gente começa, de fato, o processo de onboarding, né? Então, é todo aquele contato, né, que a lei que trabalha com a gente no RH faz, né, com esse candidato, né, com esse novo profissional, com esse novo icaronauta, né? Então, ela tem um contato muito próximo, né, de agendar toda a questão burocrática também, né, de entrega de material, coisas desse tipo, mas a gente envia kit de material super completo para ele, né, em casa, com computador, teclado, mouse, monitor auxiliar, se ele precisar de cadeira, caderno, tem cordão do crachá, tem um kit super completo, né? Então, isso é uma das coisas que já brilha os olhos, né? Mas não é só isso, né? Não é só, beleza, ele começou, acabou aí. Não. A gente tem um programa de integração, né? Então, a gente apresenta a Ícaro para ele tem um tutor, então esse tutor vai ser responsável, né, por acompanhá-lo nesse período, né? Então, existe todo o programa de desenvolvimento que a Ju vai comentar um pouquinho também, né, depois que ele entra. Então, é um processo super completo que a gente faz, né? Então, esse encantamento, ele não acaba quando ele entra, ele tem que continuar para fazer com que essa pessoa esteja, de fato, inserida dentro da nossa cultura, né? Então, se a Ju quiser comentar um pouquinho de como que funciona todo esse processo, Ju. Exatamente. Acho que isso que a Sá falou de encantamento é super importante. Eu acho que o profissional, o nosso icaronauta, quando ele entra, ele precisa realmente, muitas vezes ele não tem todo o conhecimento técnico, assim como o Luiz já disse, às vezes a gente contrata pelo potencial, então a gente precisa capacitar, a gente precisa desenvolver esse icaronauta para que ele entregue um bom projeto, para ele consiga ter um bom atendimento lá no cliente. Então, a gente tem várias ferramentas, vários programas, várias iniciativas para ajudar nesse desenvolvimento aí do profissional. A gente sempre costuma falar para a nossa equipe que eles são os responsáveis pela carreira deles, mas nós, como empresa, como um RH, nós temos que dar todo o suporte, todas as ferramentas possíveis para que ele consiga fazer isso e para que a gente tenha realmente, de fato, uma equipe de alta performance que entregue um resultado bacana, tanto para a Ícaro,
quanto para os nossos clientes, quanto para a sociedade de maneira geral. Então, só mencionando um pouquinho lá, né, quando a Sá falou do programa de tutoria, a gente faz uma super capacitação do nosso profissional, que é o tutor, né? A gente orienta ele, a gente dá os materiais, fala, olha, essa aqui está a lista de materiais que o seu tutorado vai ter que aprender, aqui estão os treinamentos que ele vai passar pelo RH, a gente tem uma capacitação básica, que é obrigatória para todos os profissionais, de comunicação, de gestão do tempo, de processos internos nossos. A gente tem um dia, a gente para 2 horas do dia de todos os profissionais novos para falar com o diretor da empresa, com o CEO da empresa, que é o Laerte, para ele contar um pouquinho da nossa cultura, para ele contar um pouco dos nossos valores, da nossa missão, contar um pouquinho dos nossos clientes. Então, esse processo de capacitação começa desde aí, desde esse programa de tutoria. Depois disso, a gente tem os acompanhamentos. O RH faz um acompanhamento a cada 30 dias, durante aí os 3 primeiros meses desse novo Icaronauta, para saber como que está indo, se ele está sendo bem amparado pelo tutor, se ele não está encontrando alguma dificuldade, principalmente agora nesse momento que a gente está vivendo, esse ano de pandemia, que está todo mundo afastado. Eu acho que essa parte de acompanhamento é essencial. Eu acho que a gente consegue ter um contato mais próximo, um contato mais humanizado com cada uma dessas novas pessoas que chegaram no nosso time. Além, né, desse acompanhamento, obviamente que na parte técnica eles têm um acompanhamento com o líder técnico e tudo mais, mas aqui a gente está falando muito mais de como integrar essa pessoa à nossa cultura. E depois, passando para a parte de capacitação mesmo, ele tem de apoio, programa de mentoria, por exemplo, que é uma pessoa, ele vai poder me ajuda, gente. Mentor. Ele vai poder escolher o mentor dele, tem que ter no mínimo 6 meses de casa para participar, porque querendo ou não, precisa conhecer um pouquinho mais das pessoas, precisa conhecer um pouquinho mais do time. Então, ele vai escolher uma pessoa que tem mais tempo de casa, uma pessoa com cargo acima do seu, para ajudar a definir aí o seu plano de desenvolvimento individual. Nossa, hoje eu sou um analista júnior. Nossa, minha meta é me tornar um gerente de projetos em 5 anos, por exemplo. Quais são os passos? O que eu vou precisar fazer na minha carreira para eu conseguir me tornar um gerente de projetos? Então, esse mentor vai ajudar nessa chegada nesse objetivo final, dando experiências, dando literatura para estudar, indicando o caminho e tudo mais. Outra ferramenta muito importante que a gente tem, que foi 100% desenvolvida por nós, é o Iker Education. É uma espécie de universidade corporativa que a gente tem dentro da empresa, onde os nossos próprios profissionais acabam sendo os professores. A gente sabe que hoje as nossas tecnologias são muito específicas, elas não são facilmente encontradas no mercado, e aí a gente pensou, quando a gente foi criar esse programa, a gente pensou, poxa, mas se a gente tem uma equipe tão boa, tão capacitada, por que trazer alguém de fora para ensinar? Vamos aproveitar, vamos capacitar o nosso pessoal aqui dentro para que eles sejam os professores, para que eles criem conteúdo. Então, hoje a gente tem a nossa plataforma do Iker Education, tem praticamente 200 cursos diferentes, tanto da área comportamental quanto da área técnica, para ajudar nesse desenvolvimento aí do profissional. Outra coisa também super importante, avaliação de desempenho, né? A gente costuma dizer avaliação 360, é o apelido dela, mas é uma avaliação de desempenho. Então, uma vez por ano, a gente faz essa rodada de avaliação para saber como está indo o desempenho, como não está. Ao final dessa avaliação, todo mundo recebe um feedback, né, recebe ali o relatório indicando quais são os pontos legais que você teve durante aquele período, quais são os pontos que você precisa melhorar, e aí com a ajuda do mentor, esse novo profissional vai conseguir mapear, vai conseguir se desenvolver, vai conseguir se capacitar. Eu acho que isso é super importante. Outro projeto super bacana que a gente começou, deu início esse ano, foi a Central do Feedback também. A gente sentia necessidade, né, a nossa cultura sempre foi muito tranquilo passar o feedback, sempre foi tranquilo. Você chega ali do lado, eu e a Sá, a gente sempre teve essa troca, desde da primeira passagem da Sá. Então, uma sempre parava para outra, nossa, Sá, olha, eu acho que essa coisa aqui que você falou para a pessoa não foi legal, por que da próxima vez você não age assim? Sempre foi muito calmo, muito tranquilo. E aí, com a vinda, né, dessa pandemia toda, a gente acabou se afastando, não é mais ali no dia a dia. Então, a gente criou essa plataforma central do feedback exatamente para aproximar as pessoas, para não deixar passar. Nossa, amanhã eu falo passar, não vai dar tempo, agora eu estou super enrolado. Não, vai lá e registra, e aí a pessoa vai ter aquilo registrado bonitinho, sabe? Então, acho que são algumas das ferramentas que a gente tem aí para o desenvolvimento desse novo profissional, para o desenvolvimento da nossa equipe, que vão ajudar bastante nessa parte de equipe de alta performance, que vai, logicamente, acabar gerando um resultado super positivo, tanto para a empresa quanto para os nossos clientes também. Eu acho que
Toda vez. A gente, né, Desculpa. Luiz? Mas pode falar, vai lá. Não, só para complementar, a última vez. Não, que a Ju comentou, por exemplo, da questão tanto do mentor quanto do líder técnico que ela citou, mas acho que vale falar que, assim, apesar da cultura ser um item que nasce, vamos dizer assim, no RH, ele é de responsabilidade de todos. Então, toda essa liderança, né, até os próprios pares, né, também são responsáveis por difundir essa cultura e fazer que ela seja mantida, né? Quer dizer, não é uma coisa só do RH, o RH é responsável pela cultura, não. Acho que todo mundo tem parte, né? Então, o nosso papel realmente é ir lá e dar a primeira vacina, vamos dizer assim, de colocar a cultura no sangue do cara, mas todos os que trabalham depois que esse cara já está dentro são responsáveis também por manter essa cultura, né? Então, acho que isso é só para citar, que tem outros personagens além do RH. Exatamente. Manter e disseminar, né? Isso que é o mais importante, né? Então, a gente faz essa manutenção de fato, né? Mas todo mundo tem que ser ali um disseminador disso, né? Então, isso para a gente é fundamental. E a minha pergunta, na verdade, era para você, Luiz. Porque é o seguinte, vamos lá. A Gil falou, né, dessa questão dos novos profissionais que chegam e tal e tudo mais, mas acho que você pode responder isso melhor, porque essa questão de mentoria, de tutoria e tal, esse desenvolvimento de trazer o profissional para uma evolução técnica, uma evolução comportamental, ele é um processo contínuo, né? Ele não acaba depois dos 3 meses iniciais, nem depois que o profissional está ali há 1 ano. Mas, e eu imagino que, assim, a gente tem... A Icaro tem um corpo técnico muito técnico. E existem diversas certificações que os profissionais tiram, diversas especializações que eles fazem. E eu acho que você teve o contato, quando você esteve na área técnica, né? Você teve o contato com isso de uma forma mais direta. E eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque com certeza você, no primeiro sprint já que a gente está falando de técnico, né? No primeiro sprint do profissional na Icaro, ele precisa ter esse onboarding e esse aculturamento. Mas isso não é uma coisa que acaba, a gente tem essa cultura de manter e disseminar, né, a cultura, mas também tem uma questão de manter e disseminar o conhecimento. E ali, você manter hoje, não adianta você só saber fazer bem aquilo que você faz, e você fazia quando você chegou, mas sim você evoluir nas tecnologias que estão, né? E isso que garante a futura entrega, né? Então, quanto antes o profissional ele se acultura, melhor é o relacionamento que ele vai ter com o cliente na entrega. Mas também existe uma questão de que no desenvolvimento do profissional, quando ele está ali mais ligado à área técnica, né, existe uma preocupação para que ele continue evoluindo tecnicamente, comportamentalmente, para que ele consiga manter a qualidade da entrega. Se um profissional que está sendo ali usado num projeto, né, ele está alocado num projeto, ele precisa eventualmente transicionar para um outro projeto por conta de uma característica que ele tem, você não pode descobrir aquele projeto e falar assim, não, esse projeto aqui fica sem por enquanto, daqui a pouco a gente vê. Você precisa ter uma peça, um profissional que seja capaz, né, de entrar ali naquele lugar e dar conta com a mesma qualidade, o mesmo relacionamento com o cliente, e aí que entra nessa questão de cultura. Como que você aloca os profissionais, os diferentes profissionais, mantendo o mesmo nível de entrega, o mesmo nível, mesma qualidade de atendimento e etc. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho da sua experiência ali dentro da área técnica. Como que você via a importância disso? Perfeito. Eu tive 2 experiências, vamos dizer assim, que foram extremamente relevantes, até para a posição que eu estou hoje, para a função que eu estou hoje. Que foi a liderança de projeto, como Scrum Master. Então, eu tive muito contato com o cliente, eu literalmente ficava dentro do cliente, fazia reuniões
com o cliente. Então, aquilo me fez entender mais quem são nossos clientes, o que a gente precisa entregar para eles, que tipo de profissional eles preferem, vamos dizer assim, né? Qual que é o perfil, né, do profissional que eles se dão melhor. Como também internamente na parte de coordenação, então na gestão de pessoas, então de olhar para esse lado um pouco mais humano, não só o lado técnico. Porque acho que as duas coisas são importantes, né? A gente olhar para a questão técnica, mas também para a questão humana. E hoje o que eu tento fazer é permear, vamos dizer assim, por todas as áreas, acompanhar mais ou menos o que está acontecendo, inclusive nesse nível de projeto mesmo, para entender quem são esses perfis, quem são os profissionais que estão em cada projeto. De repente, precisa de uma mudança, beleza, quem que é o cara, que nem você citou, né? A gente não pode perder a qualidade e tal. Quem que poderia entrar no lugar desse profissional, se ele for migrado para um outro projeto? Então, assim, e isso, cara, vem desde, de novo, voltando lá na parte do recrutamento, quando a gente conhece o profissional, a gente já começa a construir a história dele, certo? Então, a gente vai mantendo isso não é uma coisa que se perde. E tem muito também da questão do acompanhamento de como está o dia a dia. Então, me reúno com as lideranças para entender como é que está ali o acompanhamento deles, como que eles estão passando o feedback, se isso está acontecendo realmente ou não, se tem alguma dificuldade, que tipo de apoio que a gente pode dar. O RH também, ele é um prestador de serviço interno. Então, assim, literalmente portas abertas para, cara, estou com uma dificuldade aqui, estou com um profissional que ele tem um perfil um pouco diferente, estou com uma dificuldade de atingir ele, né, de chegar perto dele, de conseguir passar um feedback, de direcionar ele, como que eu posso fazer? E a gente faz muito esse acompanhamento. A gente faz muito essa, como eu posso dizer, como se fosse uma consultoria, vamos dizer assim, né? Então, assim, eu acho que a experiência que eu tive valeu muito para o que eu estou fazendo hoje, para eu conseguir ter essa visão e entender, né, o que acontece no dia a dia aí dos profissionais, qual a dificuldade que a gente tem e tentar aí com esse olhar um pouquinho mais de fora, né, como que a gente consegue apoiar eles e guiar para manter isso aí. Acho que é isso. Não, é legal. Queria complementar um pouquinho, posso ter? Manda bala, Sá. E eu acho que outro ponto super importante que a gente vem fazendo muito esse ano, né, é a aproximação do RH com a liderança de fato, né? Então, e aí esse não é só um papel do Luiz, né, de estar ali muito próximo dos chapter leaders, por exemplo, dos GPs, né? A gente vem fazendo esse trabalho muito forte, de estar com eles ali o tempo todo para entender de fato o que está acontecendo, né? Então, essa aproximação que a gente vem fazendo, principalmente nesse ano, vem trazendo muita diferença, né? Porque a gente acaba conhecendo um pouco mais o perfil de cada um, a gente sabe, né, um pouco o tipo de profissional que eles buscam, né? Cada um tem a sua particularidade, então isso faz toda a diferença também, né? Essa aproximação é fundamental em qualquer etapa do processo. Porque cada líder, né, que constrói a sua equipe, que comanda a sua equipe, tem uma forma de gerenciar aquela equipe, de Exatamente. conduzir os projetos, e aí, quando você entra na parte técnica, você tem você acrescenta a questão do cliente que o Luiz falou, né, de você ter um cliente que às vezes ele tem uma postura diferente do outro, e aí você tem que alocar um profissional que saiba lidar com aquelas diferenças daquele outro cliente, que às vezes não é uma característica forte de cultura lá naquele cliente. É engraçado isso, porque a gente fala da nossa cultura, mas a gente tem muitas vezes que se adaptar à cultura do nosso cliente, né? E eu acho que quando a gente fala, né, de uma equipe que tem uma equipe de alta performance, e a gente fala dessa questão do fit cultural, essa flexibilidade de se adaptar é uma das características que acaba tendo que aparecer em algum momento, né? Porque se a gente traz um profissional que não consegue se adaptar, eventualmente a gente não vai conseguir entregar o resultado que o cliente espera. E o sucesso do cliente, na nossa visão, né, como uma empresa que presta serviços e que está alocada no cliente, que desenvolve soluções pensando no que o cliente precisa, se a gente não tiver um profissional que está alinhado com o que a gente pensa, dessa forma, né, de que a gente vai entregar
alguma coisa para o cliente que faça sentido para ele, não para a gente, né? Lógico, tem que fazer sentido para a gente porque a gente está desenvolvendo, mas e a gente está propondo, mas assim, se a gente não tiver um profissional que esteja muito alinhado com isso, a gente não consegue garantir que o projeto vai ter sucesso no cliente, né? E é muito legal ver esse processo todo sendo construído aqui e vocês comentando, porque a gente percebe que existe uma preocupação de ponta a ponta, né? E justamente a participação do RH aqui nesse podcast hoje, ela é para trazer esse aspecto que muitas vezes a gente não, um cliente quando vai contratar uma empresa, a gente já viu muitas vezes isso acontecer. Algum cliente que contrata a Ícaro, depois fala, vou contratar um outro player no mercado, e acaba voltando e fala, gente, meu Deus do céu, eu preciso de vocês aqui, porque a coisa não foi para frente, não funcionou, né? Porque realmente, se a gente não consegue manter uma unicidade, né, uma unidade ali dentro do nosso corpo técnico, das nossas entregas, do nosso relacionamento com o cliente, e que se não é através da cultura da empresa, não sei como a gente faz, né? Mas se a gente não consegue manter essa unidade, né, a gente não consegue entregar uma coisa legal para o cliente. Muitas vezes você tem outras empresas onde essa cultural não é tão enraigada, você tem uma rotatividade gigante de profissionais, porque a entrega é muito baseada na produtividade, que nem sempre é uma produtividade real, né? Mas sim na quantidade de profissionais que você consegue entregar e tal. E a gente vê que assim, a qualidade do profissional, né? E aí o quanto ele está ligado ao valor que a empresa quer gerar para o cliente faz a diferença na entrega, né? E acho muito legal, assim, esse papo, porque isso traz à tona isso de verdade, assim, o quanto, no nosso caso, a gente se preocupa e o quanto isso pode fazer diferença na entrega de um projeto. Mas é isso, gente. O nosso tempo está acabando. Queria saber se vocês têm mais alguma coisa que vocês gostariam de colocar aqui. Antes de eu oficialmente agradecer vocês pela participação. Se vocês tiverem mais alguma coisa para falar, alguma dica para dar, fiquem à vontade. Acho que é o mais importante... Felipe. Pode falar. Pode falar. Não, vai lá, manda ver, depois eu falo. Não, é só mais agradecer o convite que o Felipe fez e, né, para nosso time de RH, para que a gente consiga também mostrar um pouquinho do nosso trabalho, mostrar quão importante é esse trabalho de aculturamento, desde o profissional, né, quando ele chega, quando ele ainda nem chegou na empresa, na verdade, a gente já começa a ficar de olho nisso. Então, para mostrar um pouquinho, tanto para os nossos icaronautas, quanto para os nossos clientes, de forma geral, mostrar para todo mundo o quanto esse trabalho é importante, o quão estratégico é, né? Quando a gente pensa nisso, a gente pensa na estratégia da empresa como um todo. Então, agradecer realmente a oportunidade de abrir esse espaço para que a gente mostre esse lado, para mostrar um pouquinho aí do nosso trabalho também. Muito obrigada, Felipe. Legal, obrigado, Ju. Pode falar, Sá. Eu acho que eu ia muito na linha do que a Ju falou, né? Eu acho que é super bacana a gente ter a oportunidade, de fato, de mostrar, né, o que o RH faz, né? E é um trabalho super importante, super estratégico, né? E a gente quer deixar muito claro para todo mundo, né, tanto para os nossos icaronautas quanto para os nossos clientes, que aqui dentro, de fato, nós somos um time. A gente preza muito por isso, a gente bate isso na tecla, assim, o tempo todo dentro do RH, né? Então, é um por todos, todos por um, de fato, porque aqui a gente está todo mundo no mesmo barco para conseguir alcançar um sucesso, né? Tanto para a gente que trabalha dentro da Ícaro, quanto para os nossos clientes, né? Acho que isso é o mais importante. E muito obrigada pelo convite, foi muito bacana esse bate-papo. Valeu, Sá. É bom para desmistificar o RH, né? Exatamente. E é bom também, só para a gente deixar claro que, cara, portas abertas, se quiser vir falar techniquez, se quiser trazer algum problema que está tendo em casa, a gente está aqui para apoiar, a gente está aqui para ajudar. Se não tiver alguma coisa que a gente consiga fazer de imediato, com certeza a gente vai correr atrás. E é o nosso trabalho, o trabalho do RH é esse. Então, é cuidar das pessoas, que esse é o nosso maior valor dentro da Ícaro. Legal, Luiz. Gente, muito obrigado por vocês terem participado desse podcast aqui comigo. Foi um prazer conversar com vocês, muito gostoso ouvir de vocês, né, o trabalho que vocês têm feito e o quanto isso influencia não só
para a gente que trabalha na Ícaro, né? Mas também nas entregas que a gente tem para os clientes que a gente atende. E se você que está ouvindo a gente tiver alguma dúvida, alguma sugestão, quiser falar com a gente, pode mandar o seu e-mail para podcast@icarotech.com ou comentar em alguma das redes sociais onde você está vendo esse vídeo ou ouvindo esse podcast, tá bom? Gente, muitíssimo obrigado, um bom dia para vocês, uma boa semana e a gente se fala. Valeu para todos nós. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.